Boa tarde a todos os alunos dos Bastidores da História. Hoje nós temos uma aula especial sobre o complexo de Dendera. Eu estou bem feliz que esse templo aqui nós vamos visitar na nossa viagem ao Egito. Então, como é que é o complexo de Dendera? Aqui a gente está vendo uma imagem de como ele deveria ser. Eu vou trazer aqui algumas imagens de cada espaço desses. Claro que o que a gente vê hoje são ruínas. Vejam, a gente tem o Rio Nilo aqui, uma entrada monumental, uma alameda, um pilone de entrada, depois um pátio a céu aberto. Essa sala aqui, que é a sala hipóstila, ou seja, a sala das colunas fechada no teto. Depois a gente vai entrando, temos as áreas de apoio, vamos dizer assim, do templo, e ao redor do templo principal, que é o templo dedicado a Hathor, nós temos alguns edifícios. Vamos aqui por ordem. Entrando, temos a porta, que já é de época romana, da época do Domiciano e Adriano. Vou até passar aqui para a próxima imagem para vocês verem. Então, aqui nós temos alguns restos dessa porta, o vão principal dela, com alguns relevos decorativos ao redor. Entrando pela porta, a gente teria uma mise de época romana. Depois nós temos uma igreja cristã do século V. Opa, Ali, como assim? Vejam, esse é um espaço que, como eu disse, se transformou ao longo dos séculos. Então, se a gente tem coisas lá do Antigo Reino, a gente também tem coisas aqui da época que o Egito já não tinha mais a crença na deusa Hathor e que transformou algumas partes de edifícios em igrejas e mais tarde até em mesquitas. Então, na área arqueológica, hoje a gente vê restos dessa igreja cristã do século V, que é essa foto que vocês estão vendo aqui ao lado. Depois nós temos uma mise do Nectanebo, que é a parte mais antiga do que nós conseguimos ver nessa área arqueológica. Vamos entrar em detalhe o que é uma mise, que vocês devem estar se perguntando aí, né? Ali, o que é uma mise? Eu estou bem feliz que esse templo aqui nós vamos visitar na nossa viagem ao Egito. Então, é bem interessante a gente poder visitar esse local aqui, que está entre os templos mais bem conservados do Egito. E uma mise era o local de nascimento. Nós temos dois, como eu comentei, uma da época desse último faraó da 30ª dinastia, que a gente não tem praticamente mais nada dele, temos alguns restos de colunas. E esse termo, mamisse, foi usado, na verdade, a partir do Champollion. Champollion é aquele que fazia parte da expedição do Napoleão Bonaparte e que traduziu a pedra de Roseta e participou dessas expedições aqui no Egito, dando esse nome aqui, dizendo que significa, né, o local de nascimento, onde se faziam as cerimônias para celebrar o nascimento do deus. Os mamisse mais bem conservados que nós temos no Egito são justamente dessa época ptolomaica e romana. Agora nós vamos conhecer o de época romana, que está nesse complexo aqui de Dendera. Olha só que interessante essa cultura que se sobrepõe aqui, que se cruza, vamos dizer assim, de época romana lá no Egito. Nós temos, então, o fim do Egito puro na 30ª dinastia. Depois nós teremos o início do período ptolomaico, com a conquista do Alexandre o Grande. A última rainha desse período vai ser a Cleópatra, que será conquistada, será dominada pelos romanos, liderados pelo Otávio, que na época ainda não era Otávio Augusto, em 30 a.C.
de Cristo. Depois dessa conquista da morte da Cleópatra e do Marco Antônio, os romanos não vão mais tratar o Egito como parceiros, e sim como dominados. E a partir desse momento, o imperador romano vai entrar na figura do faraó. Então, a gente não tem mais o faraó egípcio. O faraó é a figura do imperador. E nesse mamíce aqui, então esse é local de celebração do nascimento, a gente tem, foi construído entre os reinados de Trajano e Marco Aurélio, e a gente vê claramente aqui o imperador Trajano fazendo oferendas para as divindades egípcias. Então vocês vão falar, nossa, Ali, mas não parece o imperador Trajano que aparece na coluna de Trajano, por exemplo. Aquilo não está com roupas de soldado romano. Isso é proposital, gente. Aqui eu estou colocando a figura do imperador romano como se fosse um egípcio para entrar, dominar mais fortemente essa população aqui, como se ele fosse o bonzinho aqui que se transformou no próprio faraó, essa personificação aqui de um deus, né? Que o faraó, ele é um deus que está na terra. Então, aqui o Trajano, com a coroa que representa o Alto e o Baixo Egito, então todo o Egito dominado pelo faraó Trajano, fazendo ofertas aos deuses como se fosse um egípcio, certo? A gente sabe que é o Trajano pelos cartuchos, né? Esses cartuchos são essas partes aqui, onde tem em hieróglifos o nome de quem está sendo representado, o nome do faraó, no caso aqui é o Trajano. E aqui, nesse mamíce, aparece a presença aqui do Trajano diversas vezes, como um faraó egípcio fazendo oferendas às divindades egípcias, mostrando esse domínio aqui dos romanos na civilização egípcia.